Mas eu também acredito, gente, que a gente precisa polêmica, tô sentindo que é polêmica. Ela tá discordando e não quis falar. Não, é que eu acredito que a gente precisa estar bem conosco pra também ouvir o outro. Assim, porque tem dias de verdade que eu não tô disposta a ouvir o problema dos outros. Os nossos barulhos assim, incomodam, né? Eu sou psicóloga. Ninguém sabe ainda. Né, eu sou psicóloga e não quero ouvir o problema dos outros. Mentira. Não é bem isso, tá, gente? Não é isso. Mas assim, de verdade, eu não tô o 100% do meu tempo disponível. Eu não estou 100% do meu tempo bem pra poder estar. E assim, gente, de verdade, às vezes é só o fato de estar ali. Sabe por quê? Porque você também já tá com tantos os seus problemas, com as suas questões, que como eu tenho um pouco dessa dificuldade de conseguir separar, eu também acabo internalizando aquilo pra mim. E a gente é uma esponja. O seu barulho interno não te faz ouvir o outro, né? Eu não sei se eu concordo para mim, porque eu acho que isso é individual. Porque você sempre tá bem pra ouvir os problemas dos outros? Não, mas às vezes... Não, agora eu quero entender. Qualquer coisa você me liga. Mas você falou que tá disponível, a minha terapeuta sempre fala que estar disponível não é estar à disposição. E o dia que ela me explicou isso, tipo, tudo mudou pra mim. Nossa, então vamos, quero entender. Não, é que pra mim, às vezes, é um pouco ao contrário. Às vezes, se eu não estou bem num dia, escutar alguém, trocar com essa pessoa, faz eu ficar melhor. Porque às vezes, quando eu não tô bem, alguma pessoa vem conversar comigo e eu conversar com ela, principalmente se a gente puder ter uma troca, às vezes parece que eu tô falando pra mim mesmo. Não sei se vocês passam por isso. Não, isso é total. A psicologia, ela fala muito sobre isso. A partir do momento que você externaliza, é como se você estivesse numa posição de se escutar, né? Você tá ouvindo. É a mesma coisa da gente comentando que quando a gente se assiste aqui no podcast, parece que não somos nós falando, parece que outra pessoa. Exato. Então eu acho que claro que tem dia eu simplesmente estou de mau humor e não dou fim de uma coisa que eu lembrei. Tomates verdes fritos, gente, um filme. Adoro. Você já assistiu? Já. Sim. Então, é muito isso. E já comi tomates verdes fritos. É bom? É. Ela conta a história como se ela fosse uma terceira pessoa. Ela não conta como se fosse ela, né? E é muito isso, né? O Paulo Maluf também. Mentira. Mas aí o Pelé acho que também é problema contava. de dissociação. O Pelé também. O Paulo Maluf. O Pelé também, é Pelé verdade. também. É que é o auge do narcisismo esse também, você chama né, por gente? terceiros. Pelo amor de Deus. Mas aqui, voltando pro nosso papo de comunicação corporativa, né? Não, mas é que a gente Obrigada, já falou... Esté, por voltar. Vamos aterrissar. Mas a gente falou desde o início que é muito difícil de desassociar, né? Mas voltando pra comunicação corporativa, tem algumas coisas que a gente pode trazer de ferramentas ali para tornar a nossa comunicação mais assertiva dentro do meio corporativo. E uma das coisas que a gente já falou em vários outros episódios, não vou lembrar exatamente quais, mas a gente falou sobre falar na hora certa, falar com o discurso certo para a pessoa certa, né? Adequar realmente aquilo que você quer, a quem você quer convencer, né? Porque eu acho que no mundo corporativo, às vezes a comunicação... na maioria das vezes, você tá meio que num jogo de convencimento, né? Então, você precisa ter esses argumentos ali. E você precisa ter os argumentos certos para a pessoa certa. Você vai falar com um cara do financeiro, você vai ter um argumento mais voltado para finanças. Você vai falar uma pessoa de pessoas, você vai ter outro tipo de argumento. Você vai falar com o colaborador, é outro tipo. E essa adequação exige muito do ser ali trabalhador, de ter que ficar nessas esferas o tempo todo pensando como falar no momento e tal, né? Tem alguma dica? Vocês têm alguma dica? Assim, Esté, o que eu pratico e o que eu costumo fazer é estar muito aberta aos feedbacks que podem surgir, assim. Porque eu vejo que é muito essa construção que você falou lá no começo de Lacan, né? Que é nessas tentativas que a gente vai cada vez mais se aperfeiçoando e adequando ali a nossa comunicação e melhorando. Então, eu costumo perguntar diretamente para algumas pessoas, e aí, o que você achou daquele workshop que eu fiz? O que você achou desse último All Hands? Você achou que naquela hora, e quando eu também faço uma autoanálise, e eu falo, putz, eu acho que eu passei do ponto aqui, eu pergunto para algumas pessoas, e aí, você achou que eu passei do ponto? Você achou que eu fui a mais? E aí as pessoas me ajudam muito a ter esse retorno, porque, de fato, às vezes a gente não se percebe. Então, eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente vai cair num lance que eu gosto muito, que é de influência sem autoridade. Porque é isso, toda comunicação vem de uma necessidade, ou seja, tem algum objetivo, ou pelo menos deveria ter algum objetivo com essa comunicação. E aí, primeiro é entender qual é o que você quer dessa comunicação e assim por diante.
E aí eu acho que é entender moedas de troca, né? Quando a gente fala de influência, você mapear a sua rede, o que você pode oferecer para aquela pessoa, ou melhor, o que é valor para aquela pessoa, para que você possa conseguir o que você quer. Exato. Pode soar um pouco perverso, um pouco manipulador, mas não é exatamente sobre isso, porque relações são relações de interesse, né? Casamentos, enfim, tudo são relações de interesse. Ainda mais no mundo corporativo. Então, é entender, se eu vou conversar com a Raf de um projeto, que eu preciso da participação dela, eu preciso, de alguma maneira, achar o que é valor para a Raf se engajar nesse projeto. Que às vezes pode ser para ela aprender, que pode ser se envolver, que pode ser ter visibilidade, que pode ser, enfim, muitas coisas. Então, eu acho que grande parte das dicas que a gente pode dar para a comunicação, mais uma vez, é por que é que você está se comunicando, porque a gente simplesmente sai falando. As jovens com os quais eu trabalho, e os jovens, eles pensam com a boca. Então eles falam pensando, e aí às vezes eles não sabem o que eles estão querendo falar. Não são só jovens, eu fui essa jovem. Não são só jovens. Eu não tinha filtro. Eu fui esse jovem, também não tinha filtro. E eu recebi muita muito baixaria feedback. Também. Eu recebi muito feedback do tipo, Raf, você não tem filtro, assim. Com o passar do tempo, eu acabei me policiando, assim. Eu acho que sem perder a minha essência, mas em vários momentos, sim, eu me segurei e eu percebia que aquilo era necessário. Em vários contextos ali, eu acho. Porque pode te prejudicar, né? Você pode dar um tiro no seu próprio pé, né? E assim, na minha opinião, você pode falar tudo, desde que você use as palavras certas no momento correto e que você não falte com respeito com ninguém, sabe?